Bem-vindo ao canal Liderança Relacional. Meu nome é Matheus Maia e hoje eu quero mostrar para você como a Bíblia responde a seguinte pergunta: como reconhecer um falso profeta? Olá pessoal, obrigado por me acompanhar neste canal. Peço a você que é novo aqui para não deixar de se inscrever, também marcar o sininho e não deixar de curtir, dar seu joinha, deixar aí uma sugestão ou também um elogio. Muito obrigado. E só lembrando, que todos os vídeos desta série A Bíblia Responde, elas estão baseados no pressuposto da inspiração bíblica, ou seja, eu creio que o que a Bíblia diz, Deus diz. Então, sem mais delongas, vamos para a pergunta de hoje, que é: como reconhecer um falso profeta? A Bíblia é tão maravilhosa que ela também nos ensina isso. No texto bíblico, sempre que Deus se levantava para falar através dos seus servos, os profetas, falsos profetas também se erguiam para confundir e iludir o povo. Dessa dualidade, o interesse divino e o interesse humano, surge um embate entre os oráculos de Deus e os que o profetizavam segundo o seu próprio coração. Hoje também não é diferente. Deus continua usando verdadeiros profetas para falarem de acordo com sua palavra. Contudo, muitos oráculos falsos têm se levantado, desviando a muitos e tentando calar aqueles que falam em nome de Deus. A palavra do Senhor nos alerta que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. E a palavra tem se cumprido. Mas desde a antiguidade, Deus tem alertado o seu povo a respeito de um grupo de pessoas que falam em nome de Deus, mas não são guiados pela vontade de Deus. Nós vamos ler dois trechos aqui de Deuteronômio, nos quais Deus usa Moisés para alertar o povo sobre os falsos profetas. Primeiro, Deuteronômio 13, de 1 a 3. E à medida que eu for lendo aqui esses textos de Deuteronômio, eu vou apontando aí características destes falsos profetas. Vou colocar também para você na tela. Diz aqui então o verso 1: se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, tá aí a primeira característica. Deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Agora vamos lá em Deuteronômio 18, os versos 10 e 11. Diz assim: que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício. A gente pode dizer que hoje isso é o aborto voluntário, tá? E outra característica. Acompanhe as outras. Nem que seja adivinho, prognosticador, ou seja, que se dedique à magia, agoreiro, que faça preságios, feiticeiro, encantador, necromante, aquele que consulta espíritos, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. E agora lá no verso 20 e 21. Porém, o profeta que tiver a presunção, orgulho de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, olha aí outra, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com orgulho, presunção. Não tenham medo dele. Tá aí, 13 características. A 13ª é a astrologia, aqueles que fazem uso da astrologia. Eu vou colocar aí os textos, que são muitos, para você também depois consultar e conferir. Essas 13 características definem no Antigo Testamento aqueles que são falsos profetas, ou seja, tais pessoas não falam em nome de Deus, pois estão envolvidos com magia, com feitiçaria, com misticismo
e não têm a Deus como Senhor da sua vida. Não temem o Todo-Poderoso. Mas fique por aqui porque eu quero ainda acrescentar alguns detalhes que você precisa saber. Antes, é importante que a gente responda à pergunta: quem é o profeta autêntico segundo a Bíblia? Vamos ver esse conceito bíblico, né, deste autêntico oráculo. O profeta ele é muitas vezes conhecido como um homem de Deus, o Ish Elohim. Mas essa definição por si só não explica como ele era escolhido, quais eram as suas características e o que o tornava um profeta autêntico, um transmissor autorizado por Deus. Em primeiro lugar, o profeta era alguém escolhido por Deus, chamado por ele para pronunciar uma mensagem, ou seja, falar em nome de Deus. O senso comum, ele entende o profeta como um homem que anuncia o futuro e revela coisas que ninguém sabe da vida particular das pessoas. Apesar do profeta também ser alguém a quem Deus revelasse acontecimentos futuros e revelasse detalhes da vida de certas pessoas, sempre com um propósito específico, a priori, ele era um homem dedicado a Deus, que interpretava a história. O profeta verdadeiro tinha como função exortar, denunciar e condenar os maus caminhos e também proclamar a vontade de Deus estabelecida na aliança de Israel lá no Sinai, de Deus com Israel no Sinai. Aos profetas foi dado sim um vislumbre dos acontecimentos futuros, para animar o povo, mas alguém bem disse que os profetas veterotestamentários eram, antes de tudo, reformadores da sua geração, pessoas com a capacidade de interpretar a vontade de Deus e transmiti-la para a realidade do povo, custe o que custasse para si e para os outros. O autêntico profeta também pode ser considerado um sentinela de serviço, um pastor, alguém que cuidava das pessoas, ensinando e advertindo quanto aos caminhos a seguir e chamando ao arrependimento diante da apostasia. Existem no Antigo Testamento algumas terminologias para profetas. Uma delas é nave, o mais frequente no texto bíblico, aparece 315 vezes. Outro termo frequente é Ish Elohim, que significa homem de Deus, título dado aos profetas, um reconhecimento dado pela comunidade, não um auto-reconhecimento. Aparece 70 vezes no Antigo Testamento. 55 ocorrências nos livros dos reis, 29 só para Eliseu e 7 para Elias. O termo roé, que é considerado vidente, é usado 11 vezes e 6 vezes dirigido a Samuel. E Rosé acontece 16 vezes no texto bíblico, 10 vezes só em Crônicas. Mas e os falsos profetas? Além dessas 13 características que a Bíblia descreve, eu gostaria de falar também de 5 atitudes que farão com que você reconheça um falso profeta na atualidade. E quando você, ou a gente diz, profeta, entenda também como pastor, presbítero, líder, apóstolo, o nome que essa pessoa escolher, porque geralmente as pessoas se autodenominam servos de Deus, o que não deveria ser assim. E a primeira característica é essa. Esses falsos profetas se autodenominam profetas de Deus, mas eles são profetas de outros deuses. O profeta Jeremias, lá no capítulo 23, ele diz que ele viu loucura nos profetas de Samaria, porque eles profetizavam da parte de Baal e faziam o povo de Deus errar. No verso 27, fala que estes profetas cuidavam de fazer com que o povo se esquecesse do nome de Deus, por causa dos sonhos que eles contavam aos seus próximos. Gente, esses profetas davam mais importância aos seus próprios sonhos e não ensinavam a verdade dos mandamentos do Senhor. Você conhece líderes assim? Igrejas assim, onde os sonhos e as revelações são mais importantes do que a própria palavra de Deus? Pois é, fuja dessas pessoas, fuja destas comunidades. Quantos hoje não falam em nome de Deus, mas usam o púlpito para falar de si mesmo e dos seus projetos? Lembrando que Jesus diz que quem não é por mim, é contra mim. Quem não difunde a missão de Deus deixada para nós de fazer verdadeiros discípulos, não pode ser conhecido como um profeta de Deus para este tempo.
Então essa é a primeira atitude, se autodenominam profetas, mas não são. A segunda, eles falavam de si mesmos, de visões do seu próprio coração. Enquanto o profeta autêntico, né, recebe da parte de Deus as instruções e as transmite com fidelidade aos endereçados, os falsos profetas falavam daquilo que desejavam, falavam de coisas do próprio coração. Como é dito lá em Jeremias, no capítulo 23, né? Ele cita ali várias características. Ele diz assim: não lhes falei, contudo eles profetizaram, né? Ele falando no nome de Deus. Usam sua própria linguagem, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. O profeta Jeremias combatia esses profetas, pois faziam o povo errar através das falas contrárias à sentença de Deus. Muitos falsos profetas do nosso tempo também combatem a vontade de Deus, dando conselhos conforme lhes convém. O profeta Ezequiel chama esses falsos oráculos de raposas e loucos, né? Expressões que revelam a completa falta de cuidado com o povo, o total desinteresse com as pessoas e a insensibilidade espiritual e moral dos mesmos pela estultícia de quem fala pretensamente em nome do Altíssimo. Quando o profeta não demonstrar cuidado total e completo pelas pessoas, por você, mas der conselhos que vão contra a palavra de Deus, fuja deles. Estes dias atrás, uma irmã da nossa igreja foi questionada por uma pretensa profeta que apareceu lá na empresa dela, porque ela estava juntando roupas e alimentos para doar. Essa falsa profeta disse à nossa irmã que na Bíblia estava escrito que isso era papel para pastores e líderes, que a irmã devia dar tudo para ela, para que ela pudesse distribuir. A irmã da nossa igreja, como não era biblicamente analfabeta, disse para ela, né, que a Bíblia dela devia ser outra, porque na Bíblia dela não estava escrito o que ela disse. A terceira atitude dos falsos profetas é que eles profetizam falsa paz e não se preocupam com a ferida do povo. Isso aconteceu lá no Antigo Testamento, como testemunho para nós, né? Tiravam o castigo de Deus, quando de fato esse estava para acontecer por causa da apostasia do povo. É o próprio Jeremias, gente, Jeremias sofreu, né? Observou isso tudo quando ele disse que eles curavam superficialmente a ferida do povo. Eles diziam paz, paz, quando não havia paz nenhuma, quando viria só a destruição. E hoje também muitos falsos profetas carregam um discurso de paz. Em outras palavras, eles dizem: todo mundo faz, não tem problema, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Jesus é amor, Jesus andou com as minorias, mas Deus é Pai, Ele perdoa tudo, né? Discursos, né, que aparecem principalmente quando alguém se levanta para corrigir o erro, para combater a apostasia, o engano, né? Alguém já disse que tudo parece ditatorial para um povo que não tem disciplina. O falso profetismo é identificado também pelo profeta Jeremias como uma atividade separada completamente da realidade espiritual, moral e política. Os profetas falsos criam naquilo que eles queriam que fosse verdade, expressando expectativas falsas de paz. O modo enganoso de proferir palavras em nome de Deus levava o povo a uma completa perdição. Imagine, o povo já estava ferido, né? E era enganado ainda com um diagnóstico errado. Ao invés de curar, os falsos profetas envenenavam a comunidade mais ainda. E, infelizmente, muitos também hoje têm pregado uma falsa paz, ao invés de um arrependimento genuíno. Não querem perder, não é mesmo, a multidão, nem o dinheiro arrecadado. Né? O púlpito virou mais um palco, onde se apresenta um show. E a graça que pregam é uma graça barata. Uma vida com Deus sem arrependimento. Mais uma vez, fuja destes irmãos, fuja desses locais. Mais uma atitude dos falsos profetas é que eles não têm compromisso com Deus. Eles viviam e vivem hoje uma vida adúltera, né, de adultério, corrupção e engano. Essa era a verdadeira vida dos falsos profetas, né, que diziam anunciar a verdade de Deus, mas se encontravam na prática do adultério e também da apostasia. Jeremias, ele condena esses falsos profetas por agirem assim, comparando o pecado deles, inclusive, com Sodoma e Gomorra. Ele diz, né, que nos profetas de Jerusalém ele vê uma coisa
horrível, cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem a mão dos malfeitores, apoiam quem faz mal, né, para que não se converta da sua maldade. A imoralidade dos falsos profetas envolvia mais do que adultério, mas a Bíblia fala que envolvia embriaguez, mentira, corrupção e impiedade. O profeta Jeremias, no capítulo 5, condena as tramas de homens ímpios que espreitavam para obter enriquecimento ilícito. A indiferença e impunidade quanto à causa dos órfãos e necessitados. Isso te lembra do quê? Dos dias de hoje, né? E observa como tudo isso era feito por uma rede de corrupção que envolvia profetas, sacerdotes e a própria comunidade. Quero chamar a atenção agora. Olha para a vida daquele que fala em nome de Deus. Ele cuida bem da sua casa, ele cuida bem da sua esposa e filhos, ele é fiel, ele é bom pagador, ele tem transparência no relacionamento com as suas ovelhas, ele dá exemplo fora da igreja, ou ele é uma pessoa imoral, uma pessoa que apoia, verdadeiros corruptos. Caso não haja exemplo por parte desse líder, fuja desse local. E por último, também a Bíblia fala que eles desviavam o povo para o mau caminho e apoiavam a ilusão de sacerdotes e reis quanto à vontade de Deus. Quando o povo vai mal, lhes falta o conhecimento de Deus trazido por um profeta. Não foi isso que Oséias disse? Meu povo perece por falta de conhecimento. O pronunciamento de falsos profetas é pior do que não ter profetas. Jeremias acusa os falsos profetas de terem feito perecer o povo e destruírem a nação por conta do modo enganoso de falar. Jeremias ainda advertiu a assimilação do monoteísmo hebraico com o paganismo, aquela religião cananita. E, contudo, os sacerdotes preocupados com o direito de posse foram influenciados pelos falsos profetas na ilusão de que o templo nunca iria cair, o que não aconteceu, segundo o que Jeremias profetizou, e a Babilônia veio e destruiu o templo. Uma das características que deve ser observada na vida dos profetas, se não a mais importante, é quanto ao seu caráter, que se revela no seu comportamento e o compromisso com Deus. Um falso profeta não conhece a natureza de Deus, não tem discernimento espiritual, ou seja, não enxerga as coisas com a perspectiva de Deus. E Jesus adverte sobre os falsos profetas. Ele diz que nós podemos discernir, pelos seus frutos nós os conheceremos. Os frutos falam da natureza de uma árvore. Uma mangueira não pode produzir abacate, uma figueira não produz laranja. Do mesmo modo, alguém que fala no nome de Deus, mas vive segundo os preceitos, humanos, a filosofia humana, não tem parte com Deus. E para você que deseja mais, sobre esse assunto, aprofundar mais, eu vou deixar aqui um link na descrição de um artigo que eu escrevi sobre esse contraste entre o falso e o autêntico profetismo, e aí você vai poder ter mais detalhes. Ok, termina aqui mais um vídeo da série A Bíblia Responde. E lembre-se, leia e obedeça a palavra de Deus para ter uma vida bem-sucedida.